Olá, boa noite e sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, que bom ter a sua companhia aqui no SBT Brasília, segunda edição. Tem muito assunto pra gente hoje, viu? Vem comigo, eu sou Viviane Costa. Vamos começar juntos o nosso jornal? A gente vem falando desse calorão, né? Só nessa semana o DF bateu 2 recordes. O INMET chegou a emitir alerta vermelho com a umidade lá embaixo. E adiante desse forno todo, como é que fica o cuidado com a nossa saúde? Como se proteger dessa secura toda? Vamos ver? O sol até que deu uma trégua hoje. Passou boa parte do tempo ali escondido atrás das nuvens. Mas o calor não deu folga. Já passava das 4 horas da tarde e o termômetro de rua marcava 33 graus. Tá terrível, ainda mais de máscara. Meu Deus, o tempo todo a gente tem que dar uma respiradinha, mas tá difícil. Muito quente mesmo. Tá precisando chover, né? Imagina a situação do Bruno, que vem de balinha no sinal. São poucos minutos para ir de um carro para o outro. É aquele corre-corre. Quando o semáforo fica verde para os veículos, ele aproveita para reforçar o filtro solar. Pô, 1 horinha já começa a suar, calorão, aí tem que dar um tempo, pega uma água gelada, bebe, fica um pouquinho na sombra enquanto meu primo trabalha. E assim vai, segue o dia. A temperatura máxima aqui no DF bateu recorde atrás de recorde. No último domingo, a capital chegou a registrar 35,4 graus e continuou subindo. Segunda-feira foi a maior temperatura do ano até agora, 35,9 graus. Mas a sensação é de tempo ainda mais quente. Brasília, 40 graus. E se fosse só o calor, tava tranquilo, né? Ainda tem a secura. Olha esse horizonte cinza. É clima de deserto. Faltaram só os camelos andando por aí. Não é brincadeira. Para ter ideia, a umidade do deserto do Saara varia de 20% a 14%. Nesta terça-feira, o INMET registrou lá no Gama a menor umidade do ano, 11%. Esse clima de deserto deve permanecer por algum tempo. A previsão para os próximos dias continua sendo de calor e baixa umidade do ar. Chuva na capital não deve cair tão cedo. Toda essa condição de seca e temperaturas elevadas está sendo mantida por uma área de alta pressão que atua lá no alto da atmosfera. Esse sistema mantém a presença de uma massa de ar quente e seco sobre o Distrito Federal. Essa massa de ar está bastante intensa, que garante essas temperaturas elevadas e umidade do ar sempre abaixo dos 30%. E nesse tempinho a gente quer o quê? Água, né? Bastante água. Água mesmo, bem gelada. Ar-condicionado, bastante água. Mas tem de ter cuidado. O ar-condicionado acaba deixando o ambiente ainda mais seco. Mas calma, tem jeito. Essa médica dá dicas valiosas. A utilização do ar-condicionado em temperaturas de 23 a 24 graus Celsius, com a utilização de umidificador, pode auxiliar em contrabalancear essa redução da umidade que o ar-condicionado ocasiona. Manter o corpo hidratado também é importante. A água deve ser sempre a primeira opção, mas existem outras alternativas de bebidas. Água de coco, que é rica em sais, os isotônicos, que além de sais, eles ainda nutrem porque tem carboidratos, e os sucos naturais, que têm sua função de hidratar e de nutrir. A gente está tendo até miragem mesmo, né? Camelo ali na esplanada dos ministérios. Que calorão! Olha, manifestantes a favor do governo Bolsonaro continuam na esplanada e hoje teve confusão na porta do Ministério da Saúde. A confusão começou quando um servidor do Ministério da Saúde chegava para o trabalho e houve um desentendimento entre ele e um grupo pró-Bolsonaro que estava na porta do prédio. Quando equipes de reportagem tentaram registrar o fato, foram também ameaçadas pelos manifestantes. O servidor e os profissionais da imprensa conseguiram entrar no prédio, mas foi preciso que os seguranças fechassem as portas para que o grupo não invadisse. Eles continuaram gritando palavras de ordem do lado de fora.
e as equipes de jornalismo só puderam sair depois que a Polícia Militar chegou para fazer a escolta. Alô, gente. A esplanada dos ministérios continuou bloqueada durante o dia para o trânsito e era possível ver ônibus de manifestantes estacionados próximo aos ministérios e muitos grupos pró-Bolsonaro circulando pela esplanada. O Sindicato dos Jornalistas emitiu nota cobrando do governo do DF e dos veículos de comunicação mais segurança aos trabalhadores. A Polícia Militar disse que foi acionada, mas quando chegou ao Ministério, a situação já estava controlada e que deram apoio para os jornalistas deixarem o local. A PM informou ainda que não há previsão para liberar as pistas lá na esplanada. E olha, volta e meia a gente avisa que o Hemocentro precisa de doador para aumentar o estoque de sangue, não é? E quem não pode doar ou tem medo, não se atenta que pode ajudar de outras formas. Por exemplo, divulgando a informação nos grupos de amigos, sabe? Aliás, essa é uma ótima informação para compartilhar com a sua família, naquele grupo de WhatsApp. Ajuda a salvar vidas, gente. E o Hemocentro fez uma parceria super legal com um shopping para facilitar ainda mais a doação. Então vamos conversar com a Vanessa Vitória. Vanessa, boa noite para você. Ela está lá em frente ao shopping. Conta para a gente como é que vai ser essa parceria. Olá, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Então, o nome do projeto aí é Linha Vermelha. Como é que vai funcionar? Toda terça e quinta, a partir de amanhã até o dia 7 de outubro, vai sair um ônibus aqui da porta do Taguatinga Shopping para levar os doadores de sangue até o Hemocentro, que fica lá na Asa Norte. Quem vai explicar isso melhor para a gente é a Amanda, ela é coordenadora aqui do projeto Taguatinga Shopping Voluntários. Boa noite, Amanda. Como é que vai funcionar? Tem dias e horários certos, né? Isso mesmo, às terças e quintas-feiras, até o dia 7 de outubro, o voluntário interessado pode vir aqui na porta principal do Taguatinga Shopping para pegar o ônibus que vai levar até o Hemocentro. Tem horários? Isso, vai sair às 9 e às 13 horas e retorna às 12 e 16. E esse percurso dura mais ou menos 1 hora. Então, é importante doar, ainda mais que esse transporte gratuito vai estimular, né? Com certeza, com a pandemia do Covid-19, teve uma baixa na doação de sangue. E a gente pensou em como estimular essa doação. Então, uma doação pode salvar até 4 vidas. E quem quiser doar, como é que faz? Vem direto para cá, para a porta principal do shopping? Precisa se inscrever, se cadastrar? Como é que funciona? Para garantir a vaga, precisa entrar no agendamento no próprio site do Hemocentro ou ligar no 160 na opção 2. E aí vem para cá e pode ir? Isso, só no horário combinado, está aqui na entrada principal do Taguatinga Shopping para fazer esse ato de amor e salvar muitas vidas. Muito obrigada, viu, Amanda? Então, lembrando que para doar sangue, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar aí acima de 51 quilos e estar saudável. O Hemocentro faz um alerta aí com relação aos estoques baixos, principalmente para tipos sanguíneos AB negativo e A positivo. Quem tomou vacina contra a Covid-19 pode sim doar. O Hemocentro esclarece que, curado de Covid e depois de tomar vacina, está liberado para fazer a doação e, como a Amanda disse, salvar vidas e pegar o transporte gratuito que leva daqui de Taguatinga para o Hemocentro na Asa Norte e traz da Asa Norte lá no Hemocentro de volta para cá às terças e quintas, a partir de amanhã até o dia 7 de outubro, Viviane. Muito legal essa iniciativa, né? Obrigada, Vanessa. A gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho. Eu te espero aqui na volta, hein? O Detran vai instalar 148 novos pardais no DF. O contrato de aquisição dos equipamentos foi publicado hoje no Diário Oficial. Dos 148 novos pardais, 60 devem ser instalados em até 3 meses. O prazo para o restante é 6 meses. Ao todo serão 326 faixas monitoradas em vias urbanas. Os pardais podem ser instalados em locais onde não há fiscalização eletrônica, mas também podem ser usados para substituir equipamentos onde já existe esse tipo de fiscalização. Fica de olho, hein? E olha que susto! Um homem caiu em uma ribanceira de 40 metros depois de tentar pegar uma bola para o filho. Olha que situação! O acidente aconteceu hoje de manhã em Sobradinho 2. Segundo a vítima, ele desequilibrou depois de tentar impedir que a bola caísse ladeira abaixo. O corpo de bombeiros precisou usar cordas para resgatar o homem e, por sorte, ele não ficou ferido. E o menino com a bola. Que coisa, que susto!
Em Braslândia, um incêndio destruiu uma casa. A estrutura da residência, feita de madeira, ajudou o fogo a se alastrar rapidamente. 18 militares trabalharam para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido. Essas aí são essas cenas do que eu acabei de contar para vocês. Agora, mais cedo, em Ceilândia Norte, foi um depósito de recicláveis que pegou fogo. No local havia uma grande quantidade de madeira e papel plástico. Além de água, os bombeiros usaram espuma para apagar as chamas. 19 militares participaram da ação, não houve vítimas e essas imagens também não eram desse acidente que eu acabei de falar, viu? Foi de outro acidente que aconteceu, daqui a pouco a gente fala sobre ele. O DF não conseguiu cumprir mais da metade das políticas públicas planejadas para 2020, viu? Apenas 47% das metas e 42% dos indicadores esperados foram alcançados nesses índices previstos. O principal motivo para esses impactos, de acordo com o governo, foi a pandemia. Você sabe o que é o Plano Plurianual, também chamado de PPA? Não sei responder, na verdade. Plano Plurianual? Realmente não sei. Pluri é muito. Anual deve ser um plano que se faz a cada ano. Um plano múltiplo. Mas eu não tenho ideia do que é, não. Plano de metas do governo, né? Essa palavra esquisita significa o planejamento feito pelo governo para definir as metas que a administração pública tem de cumprir num período de 4 anos. Imagine você um orçamento doméstico, onde é preciso separar dinheiro para pagar escola, transporte, saúde, alimentação e outros itens. Para que toda essa conta fique no azul, é necessária uma programação sobre o quanto se ganha e o quanto dá para gastar com cada despesa. Agora, se diante de uma emergência você precisa tirar dinheiro que pagaria uma conta para quitar outra, ter planejamento em momentos assim, que exigem uma resposta rápida, ajuda, mas nem sempre evita que os imprevistos aconteçam. É o que o governo diz que aconteceu com o plano orçamentário de 2020 durante a pandemia. A crise fez com que muitas das metas orçamentárias do GDF para 2020 não fossem alcançadas. Se fosse levar em conta o que estava no papel, aqui na quadra 5 do setor escolar do Cruzeiro Velho, era para ter um campo sintético. Mas, por causa da pandemia, os recursos previstos para esta obra foram destinados para outra área. E não foi só esporte e lazer que sentiram o impacto da crise gerada pelo coronavírus. Infraestrutura e mobilidade urbana, por exemplo, também ficaram para depois em vários pontos do Distrito Federal. Obras de rede de drenagem fluvial e pavimentação asfáltica, que abrangem a extensão do setor de material de construção e de indústria de Ceilândia, próximo ao sol nascente, começaram a ser executadas, mas não foram concluídas. O orçamento, ele não é uma caixa só. Os governos, os governos estaduais, o governo federal, tem várias caixas onde ele tem que alocar determinados recursos e algumas previsões são, inclusive, constitucionais. Por exemplo, o governo não pode tirar dinheiro para pagamento de servidor público para direcionar para a compra de equipamentos hospitalares, por exemplo. Não, ele tem que cumprir aquelas obrigações orçamentárias. A Secretaria de Orçamento diz que, apesar de toda a crise, conseguiu cumprir muito do que era esperado para a execução orçamentária em 2020. Dos mais de 43 bilhões de reais previstos para o período, foram gastos cerca de 40 bilhões. O problema exatamente não foi financeiro. A gente vê, inclusive, que o GDF terminou o ano de 2020 com 1,5 bilhão em caixa de superávit, né? Com uma receita líquida que aumentou quase 14%, 15%, com aumento, inclusive, do repasse do Fundo Constitucional, que foi de 15 bilhões aproximadamente. Entre os temas das políticas públicas que ultrapassaram a previsão do Plano Plurianual em 2020 estão segurança, educação e saúde. A gente vai para o intervalo e volta já. Está valendo a partir de hoje o fim da restrição de horário para o comércio no DF. Você lembra, né? O decreto foi publicado na semana passada e a gente até te contou aqui, mas entrou em vigor hoje. As novas medidas afetam principalmente as atividades comerciais. Acabou o toque de recolher para festas feitas em casas, eventos corporativos e comércio em geral. O distanciamento nas escolas e igrejas diminuiu de 1,5 metro para 1 metro.
O horário de funcionamento do comércio está liberado e foi liberada também a venda de bebida alcoólica depois da meia-noite. Para que a gente consiga até minimizar os riscos nos restaurantes, além da vacinação completa de todos que frequentam, os funcionários, é também importante que se busque frequentar apenas locais que sejam bem ventilados, que respeitem as regras de distanciamento mínimo entre as mesas. A retirada de máscaras, ela deve ser feita somente na hora da comida e da bebida. E o mais importante, o combo vacina e flexibilização não significa que a pandemia acabou. E o presidente do Sindobar reforça como é importante para o setor cumprir essas regras. São os mesmos 10 ou 12 bares e restaurantes que descumprem isso aí e até, muitas vezes, o próprio DF Legal atende a um pedido do próprio sindicato pedindo que faça um processo de interferência ou de autuação dessas casas de forma que uma pequena minoria não contamine a grande maioria de nós, bares, hotéis e restaurantes da cidade, que hoje somos aproximadamente 10 mil estabelecimentos, né? Mas vale lembrar, shows com venda de ingressos continuam proibidos. Todo mundo se cuidando, vai dar certo, né, gente? Chegaram hoje de manhã mais doses de vacinas contra a Covid-19 e o governo anunciou a imunização para adolescentes de 16 anos. Vamos conversar com a Vitória Mello. Vitória, boa noite para você. Já começa essa semana, né? Sim, Vivi, começa na sexta-feira. Boa noite a você, boa noite a todos. E isso graças ao carregamento de Pfizer que chegou hoje aqui no DF. Ao todo, foram 43 mil doses. Cerca de 16 mil vão ser usadas para D1, para esses adolescentes a partir de 16 anos. O restante está reservado para D2. Inclusive, tem mais gente podendo antecipar a segunda dose. Quem deveria receber a D2 até o dia 24 de setembro já pode procurar um dos pontos de vacinação. Mais cedo a gente andou por algumas regiões aqui do DF, em vários pontos estavam lotados. Lá na UBS 1 do Cruzeiro mesmo a fila era enorme. Mas só reforçando, não há falta de segunda dose aqui no DF. Quem tomou a primeira tem a segunda garantida. A gente está aqui na Praça dos Cristais e olhando aqui até parece que o movimento está bem tranquilo. Só que não, vou pedir para o Helder Peixoto mostrar ali para vocês. Os veículos estão ao longo de toda a Avenida do Exército. Mesmo assim, Vivi, eu já posso tomar minha segunda dose, que está prevista para o dia 18 de setembro. Então eu trouxe meu cartão de vacina, porque saindo daqui eu pego o carro, entro nessa fila e completo a minha imunização. Eu volto com você. Ai, que maravilha, já resolveu duas situações de uma vez só, né? Obrigada, Vicky. Olha, hoje, 8 de setembro, se comemora o Dia Internacional da Alfabetização. E para você que acha que não tem mais idade para começar alguma coisa, olha só essa matéria que a gente preparou para você. Dona Rita, que hoje está com 63 anos de idade, sempre teve vontade de estudar, mas as dificuldades eram grandes. Eu comprei o caderno e o material para ir para a escola. Aí o meu pai falava, você não vai estudar, você vai trabalhar, que é o melhor para você. Quem também vivenciou muitas dificuldades foi a Dona Maria de Lourdes, que hoje tem 77 anos. Estudava uma distância de 2 léguas de a pé. Quando voltava, tinha 2 horas da tarde, a gente almoçava, já tinha que ir para a roça. E aí, colher fruta, qualquer coisa a gente fazia, mas a gente não ficava quieto em casa, entendeu? Histórias que fazem parte de uma estatística que tem sofrido queda, mas que ainda tem um número significativo. De acordo com o IBGE, a taxa de analfabetismo com mais de 60 anos em 2019 é 0,2% menor que no ano anterior. Ainda assim, são 11 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever. Pensando em mudar essa realidade, essa professora resolveu criar o projeto da Oficina de Alfabetização, que hoje é mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Santo Antônio do Descoberto. Aqui, a pedagoga ensina o passo a passo do alfabeto. Aí no começo eu montei uma biblioteca. Emocionada ao falar da turminha, a professora Elaine diz que se sente importante ao lado deles. Quando você vê que você fez alguma coisa por alguém e coisas importantes que mudou a vida de alguém, isso te faz sentir importante. Desde quando esse projeto de alfabetização começou a funcionar aqui em Santo Antônio do Descoberto,
Já foram beneficiados mais de 80 idosos, principalmente nesse início da alfabetização. Mas o meu doce mesmo é saber ler. Ela vai, eu já comecei a chorar. Que emoção, parabéns a todos os professores que alfabetizam, a todas as pessoas que têm essa coragem de começar. Um beijo, tchau, até amanhã.